Essa é exatamente a pergunta que mais chega aqui no meu canal nos últimos meses. O que é, afinal de contas, conteúdo inautêntico? Conteúdo falso, conteúdo repetitivo, duplicado, o que tá na regra do YouTube em detalhes? Eu vou te responder, tirar todas as dúvidas nesse vídeo aqui, assiste ele até o final e se você ainda ficar com alguma pergunta, manda nos comentários, eu vou responder 100% dos comentários que chegarem nesse vídeo aqui sobre esse assunto de conteúdo inautêntico. Uso de inteligência artificial, o que pode, o que não pode. Eu vou te ajudar porque mesmo um canal feito em que você aparece nos vídeos pode cair nessa regra de conteúdo não original ou conteúdo inautêntico, conteúdo repetitivo, duplicado, falso, que faz spam. Sério, não é só usar inteligência artificial que está proibido, é a forma como a gente cria os nossos conteúdos. Então aqui eu já estou explicando a primeira coisa, a forma, a maneira, a estrutura do seu vídeo é o que faz toda a diferença. E sinceramente, de forma bem resumida aqui. Assiste até o final antes de você mandar suas perguntas no comentário, por favor, eu vou responder todo mundo. E é lógico, já clica no botão de inscrever-se e deixa o seu like, porque esse esforço de responder 100% de comentários merece like e inscrição. Qual está sendo o grande problema, principalmente do pessoal que usa inteligência artificial e tá caindo na regra de conteúdo inautêntico ou conteúdo não original? Porque essa palavra inautêntico não aparece nas regras, nas diretrizes do YouTube. O que aparece lá é conteúdo não original. Vamos começar mostrando as regras, que eu acho que isso aqui é o mais importante. Tudo começou por causa dessa atualização no dia 15 de julho de 2025. Você já sabe disso, mas presta atenção para você entender todos os detalhes. Vamos fazer uma pequena atualização na nossa política de conteúdo repetitivo, ou seja, a regra de conteúdo repetitivo sempre existiu. O problema é que ela não estava bem explicada e não era adequada para essas grandes mudanças que aconteceram com a introdução de ferramentas de inteligência artificial. Ela era adequada para conteúdos que eram feitos totalmente por humanos ou com bastante intervenção humana, com muita edição, com muito trabalho, inclusive para quem usava banco de imagens e banco de vídeos, banco de músicas e áudios, efeitos sonoros, e até mesmo feitos por vozes sintéticas ou vozes robóticas, porque esse tipo de voz sempre existiu. Essa regra se aplicava a esses casos, mas aí veio a produção em massa por inteligência artificial e gerou um novo problema para o YouTube, por isso que eles atualizaram essas regras. E a ideia é para esclarecer que ela inclui conteúdo repetitivo ou produzido em massa. Também estamos mudando o nome dessa política de conteúdo repetitivo para conteúdo não original. E daqui veio a palavra inautêntico. Conteúdo inautêntico é não original. É porque em inglês tá lá inauthentic. Então, por isso que agora a gente traduz ao pé da letra inautêntico, apesar de que eu acho que essa palavra não existe no português. Esse tipo de conteúdo nunca se qualificou para monetização de acordo com as nossas políticas atuais, que recompensam os criadores por conteúdo original e autêntico. Nossa política sobre reutilização de conteúdo, que analisa materiais como comentários, clipes, compilações e vídeos de reação, não mudou. Ou seja, essa regra sempre existiu, ela só foi adequada e tornada de forma mais clara para todos nós que somos criadores. Então, voltando aqui para o pessoal que tem usado muito inteligência artificial, qual está sendo o problema de conteúdo inautêntico? Porque por mais original e criativo que você seja, alguns aspectos acabam caindo nessa regra de conteúdo não original, conteúdo duplicado, conteúdo replicado. Você já deve ter reparado que boa parte dessas ferramentas de inteligência artificial são as mesmas usadas por todo mundo. Não existem milhões de ferramentas de inteligência artificial. Então o pessoal acaba usando as mesmas ferramentas que criam imagens, que criam vídeos, que criam vozes. Eleven Labs está aí para provar, ou o Grok e tantas outras ferramentas que criam esses recursos e esses conteúdos de inteligência artificial. E o que acontece? Parece que está todo mundo usando as mesmas vozes, as mesmas estruturas narrativas, ou mesmas estruturas de roteiros, mesmas aparências de personagens, de cenários sempre iguais, tudo parece muito replicado, é um Ctrl+C, Ctrl+V, até porque você não tem controle sobre as nuances de cada elemento que é gerado pela inteligência artificial. Dá para fazer isso? Dá, mas o problema é que precisa de muito esforço, muito empenho, muitos prompts, muitas alterações, conceitos
que boa parte das pessoas não estão dispostas a seguir. Eu não vou ficar mostrando exemplos aqui, mas você consegue imaginar tantos canais de novela de fruta, histórias bíblicas, ou até mesmo aquele dos esqueletos que virou um clássico agora, parece que tá todo mundo criando esse tipo de canal. Sinceramente, esse é o problema. Você pode ser muito original, mas quando o YouTube compara o seu canal, o seu conteúdo com tantos outros, é sempre o mesmo personagem com as mesmas caras, as mesmas vozes, a mesma estrutura de roteiro, a mesma construção argumentativa. É tudo muito parecido. Isso dá conteúdo repetitivo, isso dá um conteúdo falso. Conteúdo falso no YouTube não significa que é um conteúdo mentiroso, não significa que você está mentindo. E não, mas é só uma história, é claro que não é o mundo real. Sim, mas ele não está falando sobre isso. Quando ele fala de conteúdo falso, é que aquele conteúdo foi feito de forma artificial. E aí, também tem um outro problema, isso aqui eu já expliquei em um outro vídeo do canal, quando eu tô falando sobre a proibição de uso de inteligência artificial. Vou deixar links e referências aqui embaixo na descrição, card, tela final, essas coisas todas que você já está acostumado. Existe um identificador de ferramenta de inteligência artificial. Os olhos humanos não veem, os nossos ouvidos não percebem, mas uma outra inteligência artificial consegue ver um vídeo que foi gerado por inteligência artificial, por mais alteração que você faça, ou um áudio feito por inteligência artificial, e ali tem um identificador que passa um sinal para outras inteligências artificiais de que aquele conteúdo é fake, que aquele conteúdo foi feito por uma inteligência artificial. A gente não vê, não é uma marca d'água, não é um elemento visual. E por mais que você edite, jogue no Photoshop, mude alguma coisa no editor, essa identidade está lá. Não é perceptível por nós, mas por outras inteligências artificiais. E é assim que o YouTube detecta que o seu conteúdo foi feito por inteligência artificial. E quando ele detecta essa identidade, essa marca de identidade feito por inteligência artificial, o que ele faz? Ele pega o seu vídeo, compara com tudo o que já existe dentro do YouTube e ele encontra mais conteúdos semelhantes e isso acaba sendo marcado como conteúdo não original, como conteúdo inautêntico, como conteúdo falso. E esse tem sido o problema. Isso também vale para roteiros, narrativas, cenários, tudo isso pode ser identificado. Então, às vezes, você faz um empenho muito grande para mudar um personagem ou para criar uma voz, mas existem outros sinais dentro do seu conteúdo que acabam sendo marcados dessa forma. Também se aplica aos metadados. Muita gente tem criado esses conteúdos e pede a ajuda da inteligência artificial para criar capas, títulos, descrições, sem fazer nenhuma alteração ou sem colocar algum esforço humano. Não tem problema você criar suas thumbnails e usar a inteligência artificial para te ajudar no processo criativo de gerar títulos chamativos, descrições mais otimizadas para os mecanismos de busca. Não tem problema. Eu fiz um vídeo, inclusive, mostrando como usar o Ask Studio, o Pergunte ao Estúdio do YouTube, para otimizar os seus vídeos. Todo esse processo precisa de um pouco de intervenção humana. É claro que você vai fazer também as suas pequenas alterações e adaptações. O problema é que o pessoal está simplesmente pedindo para isso tudo ser gerado por inteligência artificial, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola e acha que está tudo bem. E a inteligência artificial consegue identificar padrões até mesmo nesses metadados que nós aplicamos nos nossos vídeos. Deixa eu fazer um resumão aqui só para você entender. O ponto não é proibido usar a inteligência artificial, a questão é a forma como as pessoas estão fazendo o uso de inteligência artificial e esse uso está sendo marcado como conteúdo duplicado, conteúdo replicado, conteúdo produzido em massa. Ah, mas eu não produzi em massa. O meu canal eu produzo um vídeo por semana porque eu preciso de 2, 3, 4, 5 horas, 2 dias, 3 dias, 4 dias para criar um vídeo, mesmo usando inteligência artificial. Eu sei, esse é o tipo de comentário que mais aparece aqui no canal. Mas você não fez a produção em massa. Mas veja que todos aqueles personagens, as ferramentas de inteligência artificial, as estruturas, os roteiros, as narrativas, qualquer outra coisa ali foi usado e criado em massa por outras pessoas. Isso se aplica àquelas regras que o YouTube não quer conteúdo duplicado. Marcos do Futuro aqui editando esse vídeo. Quando a gente fala de conteúdo duplicado, conteúdo produzido em massa, isso acontecia bastante antigamente quando o pessoal ficava usando imagens e vídeos de bancos de imagens de bancos de vídeos. Então, você não estava multiplicando conteúdo em massa, mas como todo mundo sempre usava as mesmas imagens, os mesmos vídeos dos mesmos bancos de imagem, dava conteúdo produzido em massa, conteúdo duplicado. É a mesma coisa agora com inteligência artificial.
Você não está usando exatamente as mesmas imagens, os mesmos elementos, mas como são as mesmas ferramentas, o processo criativo delas é tão semelhante que todos os personagens saem iguais, vozes iguais, cenários iguais, então existem elementos repetitivos, conteúdos duplicados e acaba sendo produzido em massa. E aqui também tem uma outra coisa que eu esqueci de falar ao longo do vídeo, que é muito importante. Não significa também a quantidade de vídeos que você posta no seu canal. É lógico que para você evitar spam, para você não ser marcado como spam, você não pode postar 10 vídeos por dia, nem mesmo 15, 20, 30 vídeos por semana. Precisa ter ali um ritmo de produção e de publicação que pareça minimamente humano. Não é humano publicar, a não ser que você tenha uma equipe gigantesca, publicar 7 vídeos ou mais todos os dias. Mas veja, até para isso acontecer, você precisa de um esforço massivo de produção, de equipe, entre outras coisas. Mas hoje, com o uso de ferramentas de inteligência artificial, é perfeitamente possível produzir muito conteúdo. Eu já usei esse exemplo, tem pessoas que estão publicando, às vezes, 50, 100, 150 vídeos ou shorts por semana no YouTube. Ah, mas não é tudo no mesmo canal, são vídeos todos os dias em canais diferentes, mas a pessoa administra 10, 15, 20 canais. Isso é um esforço sobre-humano. Então esses aspectos também precisam ser levados em consideração. Agora, dá para cair em conteúdo spam, produzido em massa, entre outras coisas, se você publica um vídeo por dia. A questão toda está na forma como essas coisas são feitas. Agora vamos continuar com o vídeo aqui, porque tem outras dúvidas e outras questões, e eu quero ver os seus comentários aqui embaixo se ficou alguma pergunta, porque eu vou te responder. E já clica no botão de inscrever-se também. E calma, eu vou te explicar daqui a pouco também como que isso pode acontecer até mesmo com canais em que você aparece. Você tem que tomar cuidado com esses canais que te prometem fazer simplesmente adaptações. Ah, se você adaptar o roteiro de outras pessoas, de canais gringos aqui no Brasil, não tem problema. Basta você aparecer dentro dos vídeos. Isso também se aplica a conteúdo falso, conteúdo inautêntico, conteúdo não original. Conteúdo repetitivo, duplicado, também pode acontecer mesmo quando você aparece nos seus vídeos ou quando você utiliza uma série de conteúdos de bancos de imagens, bancos de vídeos. Toma cuidado com essas coisas. Nas regras, nas mesmas diretrizes do YouTube, tá chamando assim de conteúdo falso. Eu tô na mesma página em que eu estava antes. Conteúdo falso é aquele produzido em massa ou que é repetitivo. Não precisa ser você que está produzindo em massa, nem mesmo você que está fazendo conteúdo repetitivo. Basta que ele seja replicável em massa por qualquer outra pessoa. Isso inclui conteúdo que parece ter sido criado usando um modelo, os templates, os padrões, com pouca ou nenhuma mudança entre os vídeos, os seus vídeos e os vídeos de tantos outros. Parece que é tudo a mesma coisa, as pessoas não conseguem nem diferenciar que canal que fez esse esqueleto animado, que canal que criou aquele conteúdo de histórias bíblicas animadas por inteligência artificial. Tá vendo que às vezes a gente não consegue nem identificar, o seu público não sabe a diferença do seu canal para tantos outros que existem. Isso é conteúdo feito em massa, ou que pode ser replicado em grande escala com facilidade. Você não está replicando em grande escala com facilidade, mas outras pessoas podem ver os seus vídeos, ou mesmo tem muita gente ensinando como replicar em grande escala aquele formato, aquele estilo, sem nenhuma adaptação. E a regra continua. Canais que têm vídeos muito semelhantes podem frustrar as expectativas dos usuários que vêm ao YouTube para assistir conteúdo que atiça a curiosidade e é interessante. Por isso, a monetização não é permitida nos casos em que o conteúdo varia muito pouco a cada vídeo. E mesmo que você varie muito, outras pessoas não estão variando usando os mesmos modelos e as mesmas estruturas, eu acho que você entendeu. E isso também se aplica aos canais que fazem modelagem. É um nome bonitinho para dizer plágio. Tem muita gente simplesmente pegando roteiros e conteúdos inteiros de outros canais e replicando em português. Pega lá na gringa, transforma esse conteúdo em português, fazem capas iguais, títulos iguais, que parece simplesmente uma tradução ipsis literi, ao pé da letra, palavra por palavra. Até mesmo o ritmo de edição, a construção do conteúdo. O seu canal pode ser marcado também como conteúdo que faz spam, conteúdo repetitivo, não original. Tudo isso vai valer para qualquer formato, para qualquer estilo de conteúdo que você faça. Não importa se você aparece ou não aparece. Não é só usar inteligência artificial ou não usar inteligência artificial.
E quando a gente está falando de inteligência artificial, todas essas questões ficam mais evidentes, porque é muito mais fácil criar um conteúdo duplicado ou replicar fórmulas e estilos quando você tem uma ferramenta automatizada. Quando eu tenho que abrir a câmera e fazer todo esse processo, eu preciso de um esforço a mais. Só que isso não impede que o seu conteúdo seja marcado como um conteúdo falso. E ainda, por falar de inteligência artificial, todos os seus vídeos que são feitos por inteligência artificial, você precisa ir lá e marcar no momento que você faz o upload, ou então depois que o vídeo já está público, você tem que marcar conteúdo alterado. Você tem que dizer, aquele conteúdo foi feito usando inteligência artificial. Existem elementos de inteligência artificial nesse meu vídeo. Principalmente quando não há uma transformação muito significativa ou quando ele tenta refletir ou transformar a realidade para que o seu conteúdo pareça algo real ou pareça algo realista. Por isso você tem que marcar que sim, é conteúdo alterado. Muitos criadores de conteúdo estão perdendo os seus canais simplesmente porque não marcaram essa ferramenta. E aí, o seu conteúdo é marcado como conteúdo falso. E se você tivesse dito para o YouTube, para o algoritmo, que sim, meu conteúdo é alterado, meu conteúdo foi feito por inteligência artificial, evitaria essa dor de cabeça. Isso não vai limitar o seu alcance, o YouTube não vai parar de te distribuir. Ele quer que você marque de verdade, eu embolei, o YouTube não quer parar de distribuir o seu conteúdo. Ele simplesmente quer que a verdade seja dita para o espectador. Olha, esse conteúdo foi todo gerado com inteligência artificial, tem alguma intervenção humana, tem boas edições, tem uma boa transformação. E nesse ponto, você precisa ficar atento. Se o seu conteúdo é mais do mesmo, você simplesmente faz o que tantas outras pessoas já vêm fazendo. Se você vai usando sempre as mesmas ferramentas, os mesmos processos de criação, de transformação, não importa se está sendo feito com ou sem inteligência artificial. O seu diferencial é o que torna você melhor que os outros, é o que agrega valor ao seu conteúdo. O YouTube não classifica os nossos conteúdos, isso é um conteúdo bom, isso é um conteúdo ruim. Quem determina isso é o nosso espectador. Mas no fim das contas, o que o YouTube quer é o nosso esforço criativo. Ele quer ter certeza de que houve intervenção humana, de que você fez um esforço de elaborar algo único, mesmo que algumas coisas se pareçam, mesmo que algumas coisas sejam repetitivas. Não tem problema. Por exemplo, eu estou fazendo um vídeo aqui, todos os meus vídeos do meu canal são feitos comigo falando para a câmera. A originalidade não tá nem mesmo em trocar as minhas camisas, porque, sinceramente, tem muitos vídeos meus sequenciais, porque eu gravo às vezes no mesmo dia, com a mesma camisa, com a mesma roupa, com o mesmo posicionamento de câmera, o microfone está exatamente no mesmo lugar, é a minha cara, não muda. O que muda é o conteúdo, a estrutura, o roteiro. Eu não consigo ser repetitivo num formato, num estilo de roteiro, eu não consigo ser repetitivo num formato de capa, mesmo tendo as minhas características e a minha identidade visual. Você precisa de algo diferente. Diferente é melhor que melhor. Diferente é o que garante originalidade, autenticidade para o seu conteúdo e faz com que as pessoas se identifiquem com você. Se o seu conteúdo é mais do mesmo, as pessoas não sabem qual é a diferença do seu canal para outros tantos canais. Por que eu vou me inscrever no seu canal se quando eu dou play no seu vídeo ou dou play em um outro canal, em outro vídeo, é a mesma coisa, são os mesmos personagens, as mesmas vozes sintéticas, os mesmos ritmos, roteiros e construções, você tá entendendo? Ou então, é você falando pra câmera, mas você tá falando exatamente as mesmas coisas que todo mundo já falou em outros vídeos. Não tem originalidade, não tem autenticidade. Ah, mas o YouTube nunca vai marcar isso como conteúdo falso. De verdade, não vai mesmo. É muito difícil do YouTube identificar conteúdo falso ou conteúdo inautêntico, não original, em algo que é alguém falando para a câmera. A não ser que você esteja falando exatamente as mesmas palavras do roteiro de outra pessoa. Isso dá para identificar, porque o sistema hoje, o algoritmo do YouTube, lê a transcrição do seu vídeo e compara com a transcrição e o conteúdo de tantos outros canais. E se você está falando mais do mesmo, se você repete exatamente as mesmas coisas que estão faladas em outros canais, em outros vídeos, simplesmente mudando o idioma ou mudando a ordem que as coisas acontecem, o algoritmo consegue identificar. Eu já fiz um vídeo explicando como que isso está fazendo com que canais gigantescos percam visualizações. Porque ao YouTube analisar um conteúdo, ele simplesmente detecta que, peraí, esse conteúdo já existe aos milhares aqui na plataforma. Por que eu vou distribuir esse conteúdo novo?
porque não tem nenhum diferencial, não tem nada único. Então, mesmo que seja difícil toda essa identificação, o seu canal não vai ser proibido de ser monetizado porque você aparece, mesmo que isso não aconteça, pensa no seu espectador, pensa nas pessoas que estão do outro lado. Se o espectador, ele dá play no seu vídeo e pensa, já vi isso? Ele não vai se conectar com você. Você não está oferecendo nada único. Esse é o problema, esse é o grande problema das ferramentas de inteligência artificial. É só uma produção feita em esteira aos milhares. Mesmo que não seja você fazendo, tem outros tantos fazendo exatamente a mesma coisa. Esse é o problema. Ficou alguma dúvida? Eu vou deixar links e referências aqui embaixo na descrição. Comenta, deixa a sua pergunta, a sua dúvida. Eu vou te responder. Eu vou responder 100% dos comentários. Todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Assiste os outros vídeos. Dependendo da sua pergunta, eu vou te responder com links de outros vídeos do meu canal. Vai lá, assiste, aprenda, entenda do que se trata o YouTube. Eu tô aqui para te ajudar a dominar, fazer as coisas certas, seguir o passo a passo, entender as regras e as diretrizes da comunidade. Eu vou deixar outras sugestões de vídeo aqui na tela. Se você quiser, pode vir participar da nossa comunidade de criadores de conteúdo de graça. Links e referências aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Eu espero você. Até a próxima.